Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre matrizes, certo? Então hoje eu vou explicar a multiplicação entre duas matrizes, a gente vai ter uma motivação bem legal, certo? Então, para que você não perca nenhum dos conteúdos, você já se inscreve aí no canal se você não é inscrito e curte aí o vídeo se você vem gostando aqui dos conteúdos do canal, tá bom? Então bora para nossa aula. E aí, galerinha, como foi dito, vamos aqui estudar multiplicação, certo? Entre duas matrizes. E antes de mais nada, vamos aqui motivar, certo? O nosso conteúdo, o porquê estudar. Então, imagina só que eu sou uma nutricionista, certo? Quero passar uma dieta adequada para o meu paciente. E aí eu preciso também fazer a adequação dos alimentos que esse meu cliente vai consumir com a quantidade de vitaminas que ele precisa consumir ao longo do dia. E aí eu montei aqui essa tabela para ele, né? Então, tem o alimento 1, alimento 2, eu tenho aqui quantidade de vitamina A, vitamina B e vitamina C que tem em cada alimento. Bem, como isso aqui é uma tabela, a gente já viu aqui no outro vídeo que eu vou deixar no card para vocês, que isso também aqui se trata de uma matriz, certo? E qual é o trabalho do nutricionista? É adequar os alimentos para que ele tenha, ao final do dia, uma quantidade adequada de vitaminas A, B e C, por exemplo. E aí a pergunta que não quer calar é essa daqui. Então, imagina que se eu consumir 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2, será que eu vou estar consumindo a quantidade ideal de cada vitamina? Então, essa é a pergunta, esse é o cálculo que o nutricionista tem que fazer. E aí, bora aqui tentar responder, certo? Então, tem aqui, ó, mesma tabelinha, certo? Agora, coloquei aqui no cantinho para facilitar a nossa vida. E tem aqui, ó, 5 unidades do alimento 1 que eu vou consumir. E aí, eu quero calcular a quantidade de vitamina A, a quantidade total de vitamina B e a quantidade total de vitamina C. Bem, se eu vou consumir 5 unidades do alimento 1, então eu sei que eu vou ter o quê? 5 vezes 4, né, quantidades de vitamina A quando eu fizer esse consumo. Se eu consumir 2 unidades do alimento 2, então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 5 quantidades de vitamina A lá do meu alimento 2. Então, minha quantidade total de vitaminas vai ser quanto? Eu vou pegar aqui, ó, e fazer a operação. 5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 5, 10. Então, 30. Então, ao final das contas, eu vou ter consumido aqui 30 unidades de vitamina A. Certinho? Aí, vamos calcular aqui a vitamina B. Bem, se eu consumir 5 unidades do alimento 1, então, eu vou estar consumindo o quê? 5 vezes 3, então, 15 unidades de vitamina B. Se eu consumir 2 unidades do meu alimento 2, não vai interferir aqui na quantidade de vitamina B total. Por quê? Porque o alimento 2 não tem nada de vitamina B. Então, vou fazer aqui agora a soma para identificar o quê? A quantidade total de vitamina B que eu terei consumido. Então, ó, 5 vezes 3, 15, mais 2 vezes 0, 0. Então, ao total do dia, eu terei consumido aqui 15 unidades de vitamina B. E de vitamina C, bora lá. Meu alimento 1, apesar de eu estar consumindo 5 unidades dele, olha, mas ele não tem nada de vitamina C. Meu alimento 2, estou consumindo 2 unidades dele e ele tem aqui, ó, 1 unidade de vitamina C. Então, no total, eu vou consumir o quê? 5 vezes 0, mais 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 2. E aí, bem, depois, fazendo essa continha, aí o nutricionista vai analisar se as quantidades estão ideais para uma dieta saudável, tá certo? Agora, olhando pelo aspecto da matemática. Então, vamos abstrair aqui um pouquinho, certo? Sabendo que eu tinha lá aquele exemplo, que eram tabelas. Agora, eu vou abstrair para formar, de fato, aqui minhas matrizes. Então, olha só, eu tinha aqui a matriz de ordem quanto? Eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Então, de ordem 2 por 3, certo? E aqui agora eu tenho minha matriz consumo. Então, ó, vou colocar aqui, ó, matriz consumo. Que é uma matriz que tem que ordem, gente? Tem a ordem 1 linha, minha matriz linha, por 2 colunas. Aqui só repetindo, eu tinha 2 linhas e 3 colunas. E aí, como foi feita a multiplicação dessa matriz? Bem, a gente pegou lá o meu 5 e meu 2, né, que era o consumo, e aí o que foi que aconteceu? O 5 veio multiplicando aqui, olha, o 4, e o 2 veio multiplicando aqui o 5. Então, eu fiz a multiplicação de uma linha pela minha coluna da matriz, certo?
e aí fui fazendo os termos correspondentes. Então, aqui, ó, o primeiro elemento da primeira linha multiplicou o primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha multiplicou o segundo elemento da coluna. E depois eu fiz o quê? Somei. Aí, continuei, né? Peguei o 5 e o 2. Então, peguei essa mesma linha e multipliquei pela outra coluna. Então, peguei o 5 e multipliquei por 3. Depois, peguei o 2 e multipliquei por 0. E esse resultado eu somei. E aí, eu continuei aqui, ó, linha por coluna. Então, fiz 5 vezes 0 e depois somei com 2 vezes 1. E aí, obtive a minha matriz. Então, vamos agora fazer essa continha aqui, certo? Então, só que agora um pouquinho mais rápido. Então, olha só, minha matriz lá de resposta, né, foi 5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 5, 30. Aí, depois eu fiz, ó, 5 vezes 3, ó, peguei aqui, ó, 5 vezes 3, 15, mais 2 vezes 0, então, continuou 15. E depois fiz 5 vezes 0, olha só, vim pra cá, que deu 0, mais 2 vezes 1, que deu 2. E aqui, essa foi minha matriz final. E aí, observem o seguinte. Essa minha matriz aqui, resposta, né, que foi o resultado do meu produto, ela é uma matriz que tem uma linha e 3 colunas. E aí, olha só. Vamos observar bem aqui. Eu tenho que o resultado da minha matriz tem a quantidade de linhas que tem na primeira matriz e a quantidade de colunas que tem na minha segunda matriz. E eu só pude fazer essa multiplicação, por quê? Porque a quantidade de elementos que tinha na coluna da minha primeira matriz era igual à quantidade de elementos que tinha na linha da segunda matriz. Então, bora aqui para a definição. Então, olha só. Dadas as matrizes A, então eu tenho aqui uma matriz A e J, certo? Dos elementos de ordem M por N, e B, os elementos aqui B e J, N por P. Então, olha só, já observa aqui que a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Então, temos que o produto AB, então fiz o produto dessas duas matrizes, vai me dar a matriz C, olha a ordem da matriz C, M por P, olha só, foi mais ou menos o que sobrou aqui, ó, M por P, em que cada elemento C e J é obtido multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I de A e da coluna J de B. Então, olha só, estou multiplicando linha por coluna e adicionando as parcelas correspondentes ao produto das multiplicações. Misericórdia, professora, essa definição aí é muito complicada. Pois é, então por isso que a gente vai fazer aqui mais um exemplo para a gente poder fixar essa ideia, tá certo? E ver que na realidade é tudo bem simples, é só essa definição que fica um pouco embuluada. Então, olha só, tenho aqui uma matriz de ordem 2 linhas por 3 colunas. Tenho aqui uma matriz de ordem o quê? 3 linhas por 4 colunas. Então, eu posso realizar a multiplicação porque a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Já sei que minha matriz resposta vai ter a ordem o quê? 2 por 4. E aí, como é que eu faço o produto? Vou pegar aqui, ó, linha e vou multiplicar aqui por coluna. Então, primeira linha por primeira coluna. E aí, vou colocar aqui embaixo, ó, bem devagarzinho, certo? Então, vou fazer 2 vezes 3, depois mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 5. Então, olha só, peguei o primeiro elemento aqui, ó, multipliquei, aí depois o segundo elemento pelo segundo, terceiro pelo terceiro. Belezinha? Agora, vamos apagar aqui. E aí, bem, quando eu multipliquei primeira linha por primeira coluna, eu vou obter o elemento que está na primeira linha e primeira coluna lá na minha matriz. Agora que eu multipliquei, ó, primeira linha, primeira coluna, eu vou seguir e continuar fazendo a multiplicação aqui, ó. Agora, primeira linha por segunda coluna. Olha só, bem devagarzinho, então, 2 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 4.
Pronto, então quando eu multiplico primeira linha por segunda coluna, eu vou obter o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Então, continuando, agora eu vou pegar, ó, e multiplicar a primeira linha pela minha terceira coluna. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 1. Continuando, agora, primeira linha pela quarta coluna, vai me dar o elemento que está onde? Que está na primeira linha e quarta coluna. Então, 2 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 1. Tá parecendo uma coisa bem comprida, né, gente? Mas é porque eu tô fazendo aqui passo a passo. A gente pode fazer essas continhas de cabeça, certo? Aí agora, olha só, multipliquei primeira linha por todas as colunas, agora vou fazer o trabalho de multiplicar a segunda linha por todas as colunas. Então, vou começar pela primeira coluna. Quando eu multiplicar a segunda linha por primeira coluna, então eu vou obter o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Então, ó, 1 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 4 vezes 5. Continuando, agora, segunda linha por segunda coluna. Então, 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 4 vezes 4. Agora, segunda linha por terceira coluna. 1 vezes 2, mais 0 vezes 1, mais 4 vezes 1. E para encerrar, vou multiplicar agora a segunda linha pela quarta coluna. Então, vai ficar 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais 4 vezes 1. E agora eu vou colocar aqui, realizar as operações e colocar minha matriz embaixo. Então, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 1, 1, 0 vezes 5, 0. Então, ficou 6 mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. Aqui vai dar 0 e 0. Então, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Aqui é 0. Então, ficou 4 mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 também é 2. Aqui deu 0, então 2 mais 2, 4. Embaixo, 1 vezes 3, 3. Deu aqui 0. 4 vezes 5, 20. Então, 20 mais 3, 23. 1 vezes 1, 1. Aqui, 0. 4 vezes 4, 16. Então, 16 mais 1, 17. 1 vezes 2, 2. 0. E 4 vezes 1, 4. Então, 4 mais 2, 6. 1 vezes 1, 1. Aqui é 0. 4 vezes 1, 4. Então, 4 mais 1, 5. E aí, eu obtive aqui a minha matriz, que, como esperado, é uma matriz que tem o quê? 2 linhas e 4 colunas. Certinho, gente? Então, preste atenção para multiplicar a matriz, retomando. Eu vou multiplicar linha por coluna. A quantidade de elementos que eu tenho na linha da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de elementos que eu tenho na coluna da segunda matriz. E a ordem da minha matriz produto vai ser dada o quê? Pela quantidade de linhas que eu tenho na primeira matriz, pela quantidade de colunas que eu tenho na minha segunda matriz. Então, bora continuar, certo? Mais 2 exemplos aqui, menorzinhos agora. Vou tentar fazer um pouquinho mais direto, tá bom? Então, olha só. Tenho aqui minha matriz 2 por 2 e outra matriz 2 por 2. Será que eu consigo realizar esse produto? Consigo, porque a quantidade de colunas que eu tenho na primeira matriz é igual à quantidade de linhas que eu tenho na segunda matriz. Então, beleza, vou conseguir fazer. Vou apagar aqui para não ficar poluído. E aí, como é que eu faço o produto? É linha por coluna. Então, vou começar fazendo, agora vou tentar fazer já essa continha aqui de cabeça, certo? Então, 0 vezes 1, 0, mais 2 vezes 2, 4. Então, 0 mais 4, 4. Agora, eu vou fazer aqui, ó, primeira linha
por segunda coluna. Então, vou fazer aqui de cabeça, vou fazer 0 vezes 3 mais 2 vezes 5. 0 vezes 3 é 0, 2 vezes 5, 10. Então, isso aqui vai dar 10. Agora, eu vou pegar aqui, ó, minha segunda linha e vou multiplicar pelas minhas colunas. Então, menos 6 vezes 1 dá menos 6. E 3 vezes 2 dá 6. Então, menos 6 mais 6 dá 0. Agora, menos 6 vezes 3, menos 18. E 3 vezes 5, 15. Então, menos 18 mais 15, isso aqui vai dar menos 3. E aí, eu obtive minha matriz, que tem 2 linhas e 2 colunas. Certinho? E se agora eu fizer o contrário, né? Eu peguei aqui, ó, perceba que eu só troquei a ordem do produto dessas matrizes. Será que eu vou obter a mesma matriz? Será que é sempre possível fazer essa multiplicação? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer. Então, eu vou começar aqui testando. Vou multiplicar aqui, ó, primeira linha por primeira coluna e vamos ver o que é que dá. Consigo fazer por quê? Porque a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz, certo? Então, bora lá. 1 vezes 3, 0. 3 vezes menos 6, menos 18. Então, aqui, ó, menos 18. Agora, eu vou pegar o quê? Primeira linha e segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Agora, eu vou fazer com a linha de baixo. Então, olha só. 2 vezes 0, 0. 5 vezes menos 6, menos 30. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Então, 15 mais 4, 19. E aí, pessoal, observem que coisa que chegamos. A ordem da matriz é a mesma, mas percebam que essas duas matrizes são diferentes. Então, qual a conclusão aqui que eu chego? Que o produto de A por B, nesse caso aqui, foi diferente do produto de B por A. Então, a multiplicação entre matrizes, ela em geral, ela não é comutativa, certo? E aí, na realidade, nem sempre nós vamos poder realizar essas operações. Imagina só que a gente tivesse aqui uma matriz A de ordem 2 por 3 e tem uma matriz, vou multiplicar por uma matriz B de ordem 3 por 4. Então, eu consigo fazer o produto de A por B. Por quê? Porque a quantidade aqui, ó, de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Mas será que eu iria conseguir fazer o produto B por A? Então, olha só, se eu fosse fazer o produto B, que eu tenho aqui, ó, 3 por 4, multiplicando aqui pela minha matriz A, que seria 2 por 3. Então, olha só, nem consigo, porque a quantidade de colunas da primeira matriz é diferente da quantidade de linhas da segunda matriz. Então, nesse caso aqui, eu nem consigo fazer o produto. Então, a gente tem que ficar bem de olho quando for multiplicar matrizes, porque a ordem que for dada a multiplicação é a ordem que tem que ser executada, tá certo? Para encerrar nosso vídeo, o que é que nós vamos ver? Um pouquinho aqui de propriedade, certo? Então, eu tenho aqui uma matriz A, certo? Qualquer, multiplicando aqui pela matriz identidade. Lembrando que eu estou colocando aqui ordens em que seja possível fazer essa multiplicação, certo, gente? Então, a matriz identidade, ela funciona aqui como elemento neutro da minha multiplicação, porque eu faço, ó, A vezes a matriz identidade continua dando a matriz A, por isso que eu falei lá na classificação que essa matriz era muito importante, como também a matriz identidade vezes a matriz A continua dando a matriz A, certo? Aí, olha aqui, preste atenção nessa propriedade que é a distributiva. Eu tenho que realizar a operação na mesma sequência aqui que foi dada. Então, ó, A vezes B, então tem que ser a matriz A vezes a matriz B. Não pode trocar não, tá, gente? Não pode colocar aqui B por A como a gente fazia lá com o número. Então, tem que ser A vezes B
e A vezes C. Lembrando aqui que a matriz B e C, eles têm que ter a mesma ordem, porque eu estou fazendo aqui uma soma, tá bom? Aí, olha só, aqui na distributiva, aqui embaixo, eu vou fazer aqui a matriz B vezes a matriz A, e tem que ser nessa ordem, eu não posso trocar, por quê? Porque não é comutativo. E depois eu vou fazer aqui, ó, a matriz C vezes a matriz A e somar, tá certo? Aqui eu tenho a nossa propriedade associativa, então A vezes B, depois multiplicar por C, é o mesmo que fazer A vezes, aí depois B vezes C. Mas preste atenção que tem que manter essa sequência, ó, A, B, C. Eu não posso modificar, por quê? Porque não é comutativo. Tranquilo? E aí, por conta disso, o que acontece? A minha matriz transposta, eu tenho aqui, ó, A vezes B transposta, então eu estou fazendo a transposta do produto, isso vai ser igual a minha matriz B transposta vezes a matriz A transposta. Percebam aqui, ó, que mudou de lugar. Aí, se você quiser saber por quê, aí você deixa aqui nos comentários que eu faço um videozinho bem rapidinho explicando isso aí a vocês, certo? Aqui, olha, preste atenção, é a matriz, então a matriz nula vezes a matriz A vai me dar a matriz nula. Tranquilo, gente? Então, pelo vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.